Então lá, sejam bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. E hoje aqui comigo tem a Gisela João. Olá. Olá, Gisela. Eu vou começar por falar, nós aqui há uns dias estivemos juntos e tu, antes de cantares as músicas maravilhosas que cantaste no evento que nós organizamos, falaste de viagens, não é? E falaste de uma das coisas mais giras em termos de curiosidade que nós fomos ouvindo aqui ao longo destes últimos tempos sobre viagens, que é as viagens que tu fazes para cozinhar nos sítios onde vais. Então vamos começar por aí, portanto, sem apresentações, toda a gente conhece, vamos direto para o tema das viagens e conta-nos um pouco essa história. Eu gosto muito de viajar e o que eu mais gosto quando viajo é sentir de facto que estou num lugar que é fora da minha zona de conforto, que não falam a minha língua, ou que falem, por exemplo, no Brasil falam a minha língua, não é? Mas eu quero sentir que não estou em Portugal, eu quero conhecer a vida daquelas pessoas, como é que é o dia-a-dia daquelas pessoas de lá. Portanto, as pessoas são todas diferentes a viajar, eu tenho noção disso. Eu, pessoalmente, gosto de fazer uma viagem quase como se eu fosse uma local. Eu dispenso os roteiros turísticos. Eu gosto de conhecer pessoas nos locais e que essas pessoas me encaminhem, me levem para a casa delas. Adoro cozinhar, eu gosto muito de comer e gosto muito de cozinhar. E para mim, a forma como as pessoas se juntam à volta de uma mesa ou na cozinha por causa da comida diz muito sobre a cultura dessa pessoa, porque ouvem-se as histórias do dia-a-dia dessas pessoas e percebe-se como é que funciona culturalmente, economicamente, a todos os níveis, como é que funciona aquele país ou aquele lugar onde nós estamos. E então, como é que isso surge? Como é que surge assim a hipótese até de poderes cozinhar com essas pessoas? Né? Olha, já me aconteceu de estar sozinha. Eu viajo muito sozinha por causa da minha profissão, porque quando eu tenho tempo livre para viajar, normalmente não é na altura de férias ditas normais dos meus amigos. E então habituei-me a viajar sozinha quando tenho tempo. E o facto de estar sozinha é maravilhoso, muitas vezes, porque entramos num café, já me aconteceu entrar num café, sentar-me, eu falo muito também, eu meto-me com as pessoas, e estava a comer, a petiscar, isto foi no México, a petiscar uns tacos, e de repente estava uma miúda da minha idade que estava lá a falar muito com a senhora sobre uns catos, e eu meti-me na conversa, claro. Mas como é que se chama? Mas como é que se cozinha isto? E ela disse, eu posso te ensinar se quiseres, queres vir à minha casa? Eu, quero, claro. Ela, quando? Amanhã? Eu, se hoje também posso. E ela, então, mas vamos. E então de repente eu já estava em casa dela, aprendi a fazer o cacau, o chocolate, ouvi muito sobre o ritual do cacau, porque o cacau é quase como não é chocolate para eles, não é? O cacau é uma coisa quase como o ouro. Preparar o cacau, cozinhar os topales, que são aqueles os catos, fazer uma salada com aquilo, fazer mole verde, que eu cheguei cá e disse a uma amiga minha mexicana, ela, como? Tu fizeste mole verde? Nem eu sei fazer isso. Nem pensar. No Brasil a mesma coisa. Em Itália fiz para aí, sei lá, umas 4 ou 5 casas diferentes com pessoas que eu fui conhecendo, a fazer pasta, a fazer massa de pizza. Até havia uma senhora que dizia, você é infiltrada, você é cozinheira e veio aqui infiltrada para conhecer a receita, não sou mesmo. Bom, isso é muito giro, histórias giras. E tu falavas, né? E eu já vou voltar um pouco atrás, até para percebermos como é que eram as tuas primeiras viagens. Estas, como tens dito, são algumas vezes sozinho. Olha, a minha primeira viagem, eu cresci a ver as novelas brasileiras. Então eu sonhava com a Tieta do Agreste, lá cheia de tesão. Eu via o café da manhã das telenovelas. Eu sempre sonhei com o Brasil, sempre. Eu acho que todos os portugueses sonham com o Brasil. Então, o meu primeiro disco saiu em 2013. Em 2014 foi a primeira vez na vida que eu tinha o meu dinheiro, que eu podia viajar. Caramba, eu vou para o Brasil. Tomaram daqueles pequenos almoços que apareciam na telenovela. Sim, no café da manhã, cheio de cores.
Fui para o Brasil, cheguei ao Brasil e tinha uma ideia, é muito engraçado, porque sempre tive muitos amigos brasileiros a minha vida inteira. E sempre eles diziam-me sempre: não, no Brasil, Rio de Janeiro, você chega lá, você faz amigos em 2 minutos. Eu cheguei ao Brasil e eu ia ficar em casa de um amigo meu que é francês, mas vive no Rio, em Santa Teresa, já há muitos anos, e a casa dele tem 3 quartos que ele aluga. Era amigo de um amigo meu. Então eu cheguei lá, pensei, pronto, conheci o Mathieu, depois ia para a praia. Durante 10 dias ninguém falava comigo. E estava a ficar muito triste. Então um dia cheguei a casa, o namorado desse meu amigo era brasileiro, e ele disse: sabe qual é, Gi? É que você parece muito carioca. É daí os meninos ficam com medo. E eu: não pode ser, eu não sou carioca, eu sou tão portuguesa. Então essa viagem acabei por depois fiz uma amiga, uma grande amiga, Nayara, até hoje, e depois acabei por, era para ficar 15 dias, fiquei lá um mês. A vida já mudou, já conheci um monte de gente, um monte de amigos. Esse ano passei o meu ano quase todo, que sempre que eu tinha férias eu ia para o Brasil. E, portanto, ali aqueles primeiros 10 dias foi só um engano. O Rio de Janeiro era um sonho que eu tinha, até que depois eu conheci o Nordeste. Então. No Nordeste. O Brasil é um país que me marcou muito, porque me mostrou toda uma forma de relação com o corpo e com a vida que mudou-me muito enquanto pessoa. Muito, muito, muito. Tenho muito a agradecer ao Brasil por isso. É um país que eu acho que a nós portugueses, que somos mais cinzentões, mais tesos, nos ensina muito. A relação com o corpo é uma coisa muito curiosa, está ligada também com o clima, não é? Isto são as conclusões a que eu chego, mas o facto das pessoas serem mais abertas, mais expansivas, mais dadas, é uma coisa que nos acrescenta muito. Eu no Nordeste, o sotaque de nordestinos, minhas amigas nordestinas falando, de que eu fico cheia de vontade, eu rio muito com elas, as comidas, bolo de rolo, aquelas águas. Eu conheci um lugar chamado Baía Formosa, que nem sequer tinha um hotel, tinha uma pensão linda. Eu estava ficando em casa de uma amiga minha. Já falas até com sotaque quando falas do Brasil. Hoje passei o dia é com amigas brasileiras, então... Eu estava em casa dessa amiga minha que é professora lá numa escola primária e depois também criou uma associação lá é uma terra pequena, mas é mesmo uma baía linda de morrer. E há pouco tempo até percebi que a SIC está agora a passar uma telenovela que foi filmada lá em Baía Formosa, e na altura é uma telenovela antiga, e lá na altura eles tinham o maior orgulho porque foi filmada lá essa telenovela. E aquele lugar é incrível, o tempo para lá, as pessoas são maravilhosas. A gente estava na praia e dizia: eu quero levar um peixe para casa, e o senhor dizia: peixe já vem. Então ele ia no mar e trazia o peixe para nós. Incrível. Olha, e tu viajas muito em trabalho também? Viajo muito em trabalho. É em trabalho. Portanto, a parte da viagem quase que desaparece, é trabalho. Portanto, é trabalho. E aproveitas alguma coisa ou não? Ou então viajas e depois dizes: acho que isto é giro, tenho que voltar cá um dia, não é? Sim, isso acontece-me. Por exemplo, eu gosto muito da Alemanha. E é muito curioso porque nós aqui em Portugal crescemos a ver o Rex, o Cão Polícia, uns canais que aparecia a RTL, às vezes estava na Parabólica. Quando eu era pequenina, eu lembro-me, e sempre tive a ideia que os alemães eram um povo muito, como eu costumo dizer, fucking direitinhos, sabes, tipo, sabe, tudo muito certinho. São, mas eu apaixonei-me muito pela Alemanha, e acho que essa imagem de um povo mais frio é completamente errada, é mesmo muito errada. É o país onde eu sempre fiz mais tours, e é um país onde eu fico sempre fascinada com a beleza daquele país. Acho que se devia falar mais da Alemanha como destino, porque é muito bonito mesmo, muito bonito. Bélgica também. Bruges é de uma pessoa ficar assim tipo: isto parece que foi feito de propósito só para brincar. Para a fotografia. Sim. Claro. Sim. E que viagens é que mais te marcaram até hoje? Aquelas, se pudesse escolher o top 3 das viagens que mais te marcaram, independentemente de ser mais emocional, mais cultural. Essa da Baía Formosa, porque está muito perto também
de uma grande plantação de cana-de-açúcar, e é uma coisa que para nós, europeus, nós não sabemos o que é aquilo. São quilómetros, é gigante, aquilo parece que nos come vivos. E eu fiz, como eu estava a viajar, lá está, eu gosto de viajar com pessoas que são de lá, porque essas pessoas vão te levar para lugares que eles conhecem. Claro. E então essa minha amiga, que é uma das minhas melhores amigas, ela cresceu ali perto. Ela é paraibana, é de João Pessoa, mas viveu muito ali em Baía Formosa também. E então nós fazíamos um caminho que eram quilómetros e quilómetros pelo meio das canas de açúcar, e depois íamos ter um sítio de mangue. O mangue é aquele rio que tem uns caranguejos, e depois a gente ia pelo meio da floresta por um trilho, e de repente já estávamos a dar banhos de... como é que chama? Que até nós fazemos as máscaras de argila no meio do mangue, e depois quando passámos ali o dia, depois quando íamos embora, íamos num barquinho que toda a gente tinha que se baixar porque está o canavial todo assim por cima. Assim, uma coisa de sonho, o Brasil está no meu top 1. Eu acho que o Brasil tinha tudo para ser o país mais forte do mundo, e eu não percebo porque que não funciona, porque é de facto... eu até fico emocionada porque eu amo aquele país a todos os níveis. Este ano eu conheci um sítio que mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa de praia, eu adoro praia. Eu gosto de natureza em geral, mas se for para eu ir de férias, para não fazer nada, eu gosto muito de praia. E estava no México, fomos para o México, e então eu estava a marcar praia, e houve uma amiga que me disse: olha, eu estive no México no ano passado e tenho muita pena de não ter ficado mais tempo neste lugar, se puderes, vai lá. E nós íamos de carro, as viagens fazem super bem de carro no México, as estradas são ótimas. E disse: olha, vou marcar aqui. Fui à internet, marquei ali um sítio, e quando estamos a chegar, assim pelo meio de umas casinhas, viu-se assim num espaço, via-se o mar, que não era mar, era uma lagoa. Aquilo é uma lagoa gigante. E eu assim: ai meu Deus, que eu já estou a tremer. O meu namorado, tipo: é aqui que nós vamos ficar. É aqui que nós vamos ficar. Nós chegamos lá, aquilo é uma lagoa enorme, chama-se Bacalar, este lugar. É uma lagoa muito grande, que é também chamada Lagoa das Sete Cores, e de facto tem mesmo essas cores. Incrível. E qualquer fotografia que vejam online, ou que amigos, ou que eu vos mostre, que eu tenha, ao vivo, não é igual. é incrivelmente melhor. É melhor ainda. A água tem uma temperatura perfeita, tem tartaruguinhas deste tamanho que vêm a dizer olá de manhã, tem peixinhos, toda a borda da baía tem alojamentos. Eu não sei, acho que foi uma estrelinha que naquela viagem estava por cima de mim e disse: é aqui que tu vais ficar. Era o melhor de todos, com a melhor vista, com tudo, a comida deliciosa, o staff incrível, chama-se Casa Bacal, um sítio de sonho mesmo. Aquilo foi tão bom que nós ficámos lá 5 dias, e para aí ao 4º dia o Justin disse-me: há quantos dias é que nós estamos aqui? Eu acho que só estamos há 3. Ele: parece que estamos há mais tempo. Pois, parece. Mas parou mesmo, sim, sabes, para desligar. Com uns bangalôs incríveis, uma coisa de sonho. Cozinhaste aí, não? Cozinhamos, depois conheci um casal, muito jovens, que estavam a começar a dar aulas de culinária para turistas, porque não há assim muitos turistas ali naquela zona. Então fomos os primeiros clientes que eles tiveram. Giro. Casal muito jovens, passámos para aí, sei lá, umas 7 horas enfiados em casa deles, brincar com os gatinhos, com os animais, a cozinhar, a saber sobre o chocolate, sobre as ervas, sobre tudo. Foi muito divertido. Viajamos também ali ao lado, conhecemos uns sítios que eram Los Rápidos, que a gente entra na água e vai com a corrente, mas tudo super seguro. Há uma pedra lá, que agora não lembro o nome, como é que aquilo se chama, em Bacalar, há uma pedra que é o ser vivo mais antigo do mundo, que são umas rochas que estão na água, eles põem até umas fitas na água para proteger, porque quando se toca aquilo desfaz-se e morre. Stromolitos, um nome assim estranho, mas nós
acabou a nossa estadia lá e eu tinha marcado outro sítio que ficava 1h30 de viagem para sul, e chegamos lá e eu só fiz sinal ao Justin e disse vamos para trás. Não, e ele, vamos embora, mas já está aqui marcado, eu não quero saber, eu quero ser feliz. Não estava a ser feliz lá, ele estava muito, então vamos embora. À noite pegamos nas malas, abandonámos mesmo, um outro senhor, tem que ir embora, tenho uma consulta. Nós fizemos a mesma coisa, abandonámos, não posso estar aqui. Pegámos nas malas, voltámos 1h30, chegámos lá à noite e eles, quanto vocês não iam embora? Não, o nosso bangalô está livre, não, já está ocupado, mas temos outro para vocês. Ficamos lá o resto do tempo todo. Portanto, voltaram para o sítio. Também há umas ruínas perto lá para visitar, assim bem giras. Mas pronto, artesanato incrível. Agora este ano o Justin vai acabar uma turnê na América Latina no final de junho, salvo erro, na Cidade do México, e já estamos a pensar ir lá passar uns dias e depois ir para o outro lado, Chiapas, porque eu faço muito artesanato e é a zona do artesanato lá, e eu quero ir lá aprender, porque é uma coisa que eu também gosto muito de fazer. Em Atenas, por exemplo, era suposto eu fui lá passar o meu aniversário, porque o Justin fazia um concerto lá em Atenas no meu aniversário. Então voei para Atenas e estive lá 4 dias sozinha até ele chegar. Passámos 2 dias juntos, o dia do concerto e o dia depois que ele tinha de folga antes de continuar a tour, e eu estendi a minha viagem, fiquei mais 4 dias só para ficar a tricotar e a bordar com umas senhoras gregas que nem falavam inglês, só uma que falava mais ou menos inglês, mas ficámos amigas e eu todos os dias ia para lá de manhã a tricotar com elas e ensinar pontos, elas ensinavam-me a mim técnicas. É isto que nós levamos da vida. E a Cidade do México, já conheces? A Cidade do México, não, só conheço o aeroporto, mas o Justin conhece muito bem e tem muitos amigos lá e está sempre a dizer, não, Cidade do México é um dos meus sítios favoritos do mundo, eu tenho que te levar para todo lado na Cidade do México. Incrível, de facto. Bom, e top 2, top 3, não é? Assim, uma outra viagem que tem marcado, não é? Já vimos Brasil, alguns sítios, esta do México e uma outra. Olha, os Estados Unidos surpreende-me muito, porque eu sou de uma geração que nos anos 80, nos anos 90 nós consumíamos telenovelas brasileiras e filmes americanos. Portanto, a ideia que eu tinha dos Estados Unidos era uma ideia que, de facto, Nova Iorque não é os Estados Unidos, não é? Claro. Nova Iorque não tem nada a ver. Nova Iorque e LA não são os Estados Unidos. Acontece que o Justin, o meu companheiro, é um New Yorker porque viveu em Nova Iorque 15 anos, mas é do Tennessee. Ou seja, é outro país, é outro lugar. E eu costumo dizer que em dezembro eu vou sempre para os Estados Unidos e para passar o Natal e as festas, e eu costumo dizer que vou ter com as minhas amigas, as minhas groupies americanas, que são as minhas amigas, que a mais nova tem 76 anos. E então eu chego lá e aquilo que eu vou fazer é, o Justin, eu chego lá, estou com a mãe do Justin e tal, mas eles já sabem que todos os dias eu vou passar 3 horas. O meu namorado é de uma terra muito pequenina que se chama Elizabethton, muito pequenina. E há outra terra também muito pequenina ao lado que se chama-se Johnson City, onde ele me leva sempre, onde eu conheci uma senhora maravilhosa que tem 72 anos, ela herdou uma vivenda e ela contou-me, os meus filhos já não vivem aqui, já são adultos, já têm as vidas deles. Eu já tenho a minha vida feita, já está reformadíssima. O meu marido também. O que é que eu gosto de fazer? Sempre gostei de fazer tricô. E então o que é que ela fez? Essa casa, ela transformou a casa numa loja e espaço de encontro de mulheres. Então entra-se na casa e na entrada da casa ela tem umas lãs à venda e a sala é uma sala, tem a mesa grande da sala e então juntam-se ali senhoras que aparecem à volta da mesa, trazem bolachas, trazem cookies, trazem receitas e estão todas a tricotar em conjunto. E então eu vou para lá passar 3 horas por dia até ao Natal. Depois passo ali o Natal, vou lá também mais 2 dias antes de vir embora, e para mim foi uma surpresa muito maravilhosa conhecer estas pessoas que são mais parecidas connosco do que aquilo que nós pensamos. Nos Estados Unidos, nestas regiões,
aprender a fazer cookies. A tradição, por exemplo, eu acho super fofo que na altura do Natal elas fazem, a minha sogra e as amigas dela fazem um monte de cookies, muitas bolachas. Havia alturas em que eu já dizia, já não consigo comer mais açúcar, já não aguento mais. Mas aprender aquelas receitas todas, e elas têm uma coisa super fofa que é, fazem as receitas todas, mas há aquela, eu fiz esta, mas esta receita é da Marta, ninguém mais faz. Ela é que faz bem. E depois trocam, vão entregar à casa umas das outras saquinhos. A mesa está sempre cheia de saquinhos e saquinhos, todos que é para ir entregar com receitas diferentes. Com receitas diferentes para ir distribuir pelas amigas, e aprender a fazer marshmallows caseiros, que é uma coisa maravilhosa. Sejam muitas mãos, mas é incrível. Acho que esta coisa de viajar e de pensar a mesa como um encontro de pessoas, porque é isso que acontece, e de partilhas, se juntarmos isso à viagem, acho que a viagem fica perfeita. E qual é a próxima viagem? Tens alguma coisa pensada já, não? A próxima, eu ando aqui na dúvida. Eu quero fazer uma surpresa, que esta viagem eu sinto que vai ser uma viagem muito memorável para mim, que é, eu quero fazer uma surpresa à minha irmã, que nunca andou de avião e que nunca andou de bicicleta, por questões de saúde. A minha irmã nasceu com uma doença degenerativa e por questões de saúde há muitas coisas que nós tomamos por garantidas e que ela nunca pôde fazer. E eu gostava muito de lhe fazer uma surpresa e levá-la para um país que não fala sequer a língua portuguesa, sabes? Que é para ela sentir que está mesmo... Está fora mesmo. Está completamente fora. Mesmo. E quero documentar essa viagem toda, porque acho que vai ser assim, uma coisa muito emocionante mesmo. E nós vamos não sei para onde mesmo. Eu sei que ela adoraria ir ao Brasil, tenho a certeza absoluta que ela até sabe fazer o quadradinho e tudo. Mas aí ela ia ter o conforto da língua. Mas a minha melhor amiga também me estava a dizer, mas para a primeira viagem dela se calhar também era bom ela poder falar português. Aí, não sei mesmo, mas sei que este ano provavelmente vou voltar ao México, e se voltar ao México tenho que voltar a Bacalar, e este ano acho que vai ser a minha primeira vez no Japão, porque o Justin vai fazer uma tour daquele lado do mundo, e como eu vou para a China em outubro, e coincide ele estar ali nesses 2 meses na Ásia, talvez eu vá ao Japão. Então já temos tema para um próximo podcast. Mas a minha viagem. Temos. Não, mas diz, mas ainda ias falar de mais uma viagem? Tenho uma viagem de sonho. Então, e qual é? Que são as Galápagos. Essa é mesmo. Equador ainda não conhece, então? Ainda não. Okay. Ainda Pronto, não. então fica aqui a promessa de que na próxima edição, nós vamos ter uma segunda edição do podcast, vens cá contar-nos as histórias destas viagens deste ano. Eu agora vou começar a escrevê-las mesmo. Ótimo. Eu escrevo só para mim. Então fica combinado. Gisela, muito obrigada por esta partilha, por estes minutos aqui connosco, e até à próxima edição. Até à próxima, sim. A gente faz já a segunda e a terceira seguida. Tínhamos matéria certamente para isto. Tínhamos. Obrigado, Gisela. Até à próxima. Obrigada.